Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 9 de novembro de 2025, estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete, hoje com a psicoterapeuta e hipnoterapeuta Fernanda Gonçalves, também criadora do projeto Sinais Ocultos. É uma alegria muito grande tê-la aqui, foi minha colega na formação de terapeutas, OIED, do professor Arthur Schumann, e a Fernanda vai estar aqui conosco, então, falando sobre essa temática que foi sendo anunciada no decorrer desta semana, da ferida, da infância ferida ao amor prisão, como a sexualização precoce abre caminho para relacionamentos abusivos. Então, Fernanda Gonçalves, que é psicoterapeuta e hipnoterapeuta e também criadora do projeto Sinais Ocultos, estará aqui conosco. Estamos aguardando a Fernanda. Vamos ver. A Fernanda. É uma alegria muito grande tê-la aqui. Ela que também foi minha colega do professor Arthur Schumann. Um abraço para ele. Ele já esteve aqui também. Oi, Fernanda, te enviei um convite. Convidar. É uma alegria tê-la aqui, Fernanda Gonçalves. Hoje com o tema da infância ferida ao amor prisão. Oi, Josi, tudo bem? Josi. Certinho? Vamos ver aqui. Aceitar. Certinho, parente. Acho que está conectando lá com a Fernanda. Tá por aí, Fernanda? Eu aceitei o teu convite. Fernanda não está conseguindo participar. Deixa eu te mandar o convite, Fernanda, lá no bonequinho. Convidar. Sejam muito bem-vindos. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo, que alegria. Estava comentando aqui, Fê, antes de você entrar, vamos só ver se está tudo certinho aí, alinhadinho para a hora que não cortar a nossa cabeça, a nossa testa. Para você tá certo? Tá tudo certo. O pessoal está nos ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Eu também, em alto e bom tom. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Fernanda, a mais uma live Furo do Alfinete. A Fernanda, que foi minha colega na formação de terapeutas do professor Arthur Schumann. Fernanda é psicoterapeuta e hipnoterapeuta, criadora do projeto Sinais Ocultos. E hoje vai estar aqui falando conosco sobre o tema da infância ferida ao amor prisão, como a sexualização precoce ela abre caminho, né, para relacionamentos abusivos. Então, Fernanda, antes de passar diretamente para você, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, né? Hoje tocamos num ponto delicado, né, mas necessário, quando a infância é profanada, os vínculos futuros também se ferem e se perdem em uma certa medida. Queremos compreender, então, com a Fernanda, como a sexualização precoce ela fragiliza a alma e abre caminho para relacionamentos abusivos, né? Há uma frase sobre a teologia do corpo, do João Paulo II, que fala que o corpo, né, e só ele é capaz de tornar visível o invisível. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Obrigada, Hugo. É um prazer estar presente aí nesse seu projeto. E tá disseminando aí conhecimento, né? Aproveitar que a gente tem esse meio de comunicação, né? E quanto mais pessoas, mais pais, eu sempre falo que se a gente transmitir o nosso conhecimento para mais pessoas, o mundo não seria assim, né? Então, é, é na ausência, né, como que eu posso falar assim? É quando a pessoa não quer passar o seu conhecimento que o mal domina, vamos colocar por assim, né? E Muito bom. deixar a revelia também a gente não pode, né? A gente tem que fazer o nosso papel como terapeutas. É verdade, Fê. Ô, Fê, eu estava pensando, né, sobre essa nossa temática da live, isso que tu falou é bastante pertinente, até porque por, pela falta de conhecimento, né, o povo perece, né? Então,
Se o conhecimento é poder e quem conhece, né, a verdade se liberta, né? Muitas vezes a gente é refém, às vezes, pela própria ignorância ou por uma série de fatores que criam esse obstáculo para a gente não compreender e não acessar, né, a verdade. Hoje, como você mencionou, a internet ela abre esse espaço, né, para que as pessoas elas tenham essa possibilidade de alcançar, acessar o conhecimento e olhar para si, né, e Sim, aprender a exatamente. recontar a sua própria história. Então, a Fernanda, com esse trabalho maravilhoso que ela vem feito, ao expor, né, olhar para a sua própria história pessoal, buscar a formação, a informação, fortalecer e robustecer a sua personalidade, hoje tem total condição, né, de auxiliar outras pessoas ao longo do seu caminho. Então, Fernanda, como você que explicaria, né, levando em consideração a problemática que a gente está trazendo através desta live, né, essa sexualização infantil, né, diferenciar de curiosidade natural? E aí eu perguntaria, né, como é que tu explicaria de forma terapêutica do SET, né, na forma como a gente se depara isso no na nossa formação e também na nossa atuação como terapeuta, né, o impacto da sexualização precoce no desenvolvimento psíquico de uma criança, né, ou adolescente. Quando você faz essa pergunta, eu me sinto na obrigação de explicar coisas por trás disso, né? Porque não é simplesmente o impacto da sexualização. A gente tem que pensar um pouco antes disso. O porquê que essa criança, vamos colocar assim, está sendo erotizada, tá? Então, só para a gente criar aqui um contexto. Não é do nada, algo ocorre, né? Então, é isso que eu vou explicar aqui agora. A gente tem que levar muito em consideração, eu não sei se você atende, Hugo, você atende pacientes? A gente consegue perceber que a maioria das pessoas, eles não têm essa visão, eles não compreendem isso, né? Então, a gente tem que colocar em xeque a questão da figura dos pais, tá? Então, a figura dos pais, ela é importante, ela tem que estar presente na vivência dos filhos. E o que está acontecendo hoje? Pais ausentes. Pais ou responsáveis, né? Vamos falar que às vezes a criança, ela, ela é educada pelos avós, pelos tios, né? Então, tem que ter ali uma figura feminina e uma figura masculina presente na vida da criança. Isso é muito importante. Por quê? A partir do momento que essa criança ela não tem essa figura, abre esse aí leques de possibilidades aonde ela vai adentrar nesse mundo da sexualização. Então, primeiro ponto, a gente tem que colocar isso. É fundamental que os pais, eles sejam pais presentes. Eu não sei se você, né, quanto tempo você costuma me acompanhar, mas eu sempre falo que a gente está numa era de pais bananas, de pais onde quer ser mais amigos do que pais. Então, o pai ele tem que ser uma figura de liderança e não deixar com que o filho, por exemplo, aí a gente entra na sua pergunta, né? Qual é o impacto? A gente não pode deixar com que o filho tenha aí uma liberdade nas redes sociais, tá certo? Porque é onde hoje em dia a gente tem várias aberturas. Esse é um meio de comunicação e também de influência da criança, né? Se os pais estão ausentes, essa criança ela vai ter uma, uma influência de algum lado, né? Então, é igual quando a gente fala sobre. Acho que você já viu um vídeo de um. Não sei se posso falar essa frase, essa palavra. Abusador, vamos falar assim, norte-americano, que ele passou em entrevista. E ele falou assim: o entrevistador falou assim: como que você escolhe as crianças com que você vai abusar? Porque tem palavras que a gente não pode falar aqui na live, né? Ele falou, então o entrevistador falou pro abusador: como que você escolhe essas crianças? Ele falou o quê? Eu escolho as crianças que os pais não são presentes. Então, a importância de ter os pais presentes na vida do filho é fundamental, tá? Aí a gente entra no impacto aí da sexualização. Então, vamos lá. A sexualização precoce, ela vem através
de várias formas, ela ocorre de várias formas. Infelizmente, pelo abuso explícito, ela vem por alguma referência dentro de casa. Às vezes a mãe, ela é condicionada, ela tem aí um relacionamento abusivo, tá certo? E isso faz com que essas experiências sejam normais, tá? Normais no mundo dela, tá? Então, assim, ela é repleta de estímulos aonde aquilo vai se tornando normal. Porém, não é normal para o seu ego que está em estruturação. Então, é como se a gente separasse uma criança aonde ela tem um estímulo que não é para a idade dela e há uma separação, a infância. Então, ela vai ter um impacto psicológico nisso. Deu para entender? Deu sim, Fê, e eu não sei se eu posso, me corrija se eu estiver errado, Claro. complementar. Estava relembrando alguns pacientes que eu atendi, na sua grande maioria são adolescentes, os pacientes que eu atendo. Que legal. E o que acontece? Às vezes a gente ouve assim do pai, né, do genitor, né, ou da mãe, ou do responsável, né? Ah, mas ele parece adulto, né? Ela parece adulta, né? Aí eu vou investigar para tentar entender e acabo compreendendo que boa parte da, da vivência desta criança ou deste adolescente se dá em meio aos adultos. Então é natural que aquela criança, aquele adolescente acabe olhando e modelando, né? Numa certa Sim, medida. Não quer dizer que aquela criança, que aquele adolescente vai dispor deste universo simbólico para poder compreender as coisas como ela realmente é ou são. Então, se imputa à criança uma visão do adulto pela influência que ele exerce sem se dar conta na vida desta criança, deste adolescente. Então, exatamente. aí aonde começa as coisas em uma certa medida a tomar uma outra direção, porque você passa a atribuir algo que a criança ou que o adolescente é, quando na realidade ele ainda está em formação. Só para quem nos acompanha aqui, a Fernanda ela ela vê da mesma forma, penso eu, né, aquela estrutura que a gente chama dentro da formação de terapeutas da psique, né? Sim, É sempre bom relembrar, então a psique ela é uma força que causa, ela possui seus quatro elementos ali dentro, a sua historicidade, né, passado, presente, projeção de futuro, a sua individualidade, ou seja, cada um é um, e também a forma como cada pessoa, cada indivíduo, cada paciente absorve estas informações na sua formação, no seu entorno, e o ego, é isso que ela está falando, o seu ego não está em formação. O ego, exatamente. basicamente, né, é a história que eu conto para mim mesmo sobre mim. Sobre mim. Né? Então, a Fê, Exatamente. falando desta forma, nos dá a entender, né, que esta criança submetida a esta negligência, esta ausência deste pai, desta mãe, deste responsável, está largada à própria sorte. Né? E aí ela trouxe um caso que é real, de um agente, né, abusador, vamos botar assim, né, É, faz toda uma sondagem de território e leva em consideração, né, a ausência ou a negligência, né, ou a omissão deste adulto, né, que é responsável pela criação desta criança, deste adolescente. Né? Faz sentido isso, Fê? faz sentido, faz total sentido. E aí, quais são as consequências dessa é, situação, né? Vamos colocar assim. Consequentemente, futuramente ele vai ter relações abusivas, né? A falta dessas figuras faz com que ele tenha relações abusivas, que achei maravilhoso o seu vídeo que você colocou do Ricardo Ventura, perfeito. É, também tem a dificuldade aí de estabelecer limites, né? Às vezes a criança e o adolescente fica até com uma rigidez, né? Não gosta de ser moldado, não gosta de levar ordem. Então, há, né, essa consequência. Também tem padrões de repetição. Ele vê o que a mãe ou o pai está fazendo e inconscientemente ele vai projetar isso durante a vida dele. Então, são consequências que ele vai levar. Na infância, ele vai levar para o resto da vida, né? Fora aí, muitas vezes uma questão de vergonha, às vezes uma culpa que ele não sabe por que ele tem. A gente pode colocar aí algumas consequências. é, Acho que basicamente são essas, as genéricas, né, que a gente consegue colocar aí como um todo. Muito Acho que bem. são essas. Pensando essa temática, Fê, sobre a sexualização, também tem um aspecto cultural, né?
a questão da exposição, a mídia, as redes sociais, como tu já tinha mencionado, né, o algoritmo, né, e a adultificação da infância, né? O pudor é a guarda do santuário, né? Sem guarda, o templo vira vitrine. E aí eu te pergunto, nessa mesma esteira, né? Como a cultura da performance, né? Likes, exposição, validação, molda a autoestima deste adolescente, né? E quais mecanismos psíquicos, né, fazem com que essa criança aprenda a performar, né, antes de aprender a consentir, né? Então vamos lá. Eu vou dar dois exemplos aqui que a gente viu e que a gente vê muito. Às vezes é o que a gente mais vê ultimamente nas redes sociais, né? Como que a cultura da performance molda e estimula essa criança, esse adolescente. Vamos colocar um exemplo da Virgínia. Ela é uma mulher, deixa eu colocar meu café aqui. Ela é uma mulher que ela é totalmente voltada para as redes sociais, né? Ela aprendeu isso, ela viveu isso. Ela, desde a adolescência dela, a gente não pode nem falar que é o errado, porque é aquilo que ela aprendeu, né? A gente, como terapeuta, a gente tem que ver isso também, a sua cultura dentro dos lares, né? Mas, vou dar o exemplo da Virgínia. Ela é uma influenciadora onde ela consegue influenciar, né? Muitos adolescentes. Vou colocar o Ítalo Silva, Ítalo Santos, que foi preso, né? Aí, quando a gente estava falando da live, ele foi preso. Então, esses influenciadores, o que que eles vão fazer? Eles vão mostrar que essa cultura, ela é bacana. Que essa cultura é uma cultura de existir. Se eu tenho pessoas me assistindo, se eu tenho likes, se eu tenho visualizações, se eu tenho seguidores, eu existo. E isso tá bom. A Virgínia hoje em dia faz isso. Ela, a gente estava vendo o Vini Júnior, né? Ela na casa do jogador e ela posta tudo. Então, ela mostra para os seus seguidores, para os adolescentes, que ela tem uma grande parte adolescente que segue ela, que isso é bom, que a exposição é bom. E aí a gente volta lá atrás na estruturação que eu falei dos pais. E se os pais não estão presentes, isso é o certo. Isso é o correto, porque imagina, ela tem acho que mais de 20 milhões de seguidores. Então, há uma cultura nas redes sociais, o que é bacana, para eles está tudo certo. Eu tenho like, eu ganho dinheiro. Óbvio, ela é uma grande empreendedora, ela tem uma visão lá futura, né? Então, consequentemente, o que que esses jovens e essas crianças pensam? Que é uma cultura bacana, eu consigo ganhar dinheiro. Tá tudo bem mostrar o corpo, ela mostra, tem tantas influenciadoras mostrando o corpo por aí, né? Então, isso passa a ser uma identidade. Eu me mostro, é uma moeda de troca, né? Eu me mostro para isso massagear o meu ego, para eu ter algo de volta, para eu ser vista, para eu ser valorizada. Consequentemente, a gente tem o que? Crianças cada vez mais dançando, fazendo dancinha. Consequentemente, a gente tem um, um mundo aí de pessoas, de pedófilos, vamos falar assim, né? Porque isso, a internet, ela tá aí para todo mundo acessar, né? Então a gente tem que ver um todo. A gente tem que ver essa estrutura como um todo. Então, falando a sua pergunta, né? Como a cultura da performance molda a autoestima do adolescente, é que cada vez mais há mais influenciadores que estão mostrando, que estão se mostrando. E isso acaba influenciando. Eu estava numa ótica, comprei esse óculos. Tenho esse óculos aqui também, né? Então, cada óculos é de um jeito. E tinha uma menina que ela tava falando assim: ai, deixa eu tirar uma foto para ver se meus amigos gostam. Aí eu peguei, olhei, sabe quando você olha e fala: nossa, ela não tem uma opinião própria, né? Ela precisa mostrar para os seus amigos, adolescentes, né? Se tá legal. E a mãe ainda falou assim: nossa, mas para quê? Ela falou assim: não, mãe, eu quero mostrar para os meus amigos. Vai que eu sou cancelada na internet. Eu ainda olhei e perguntei, pensei assim comigo: será que ela é alguém que eu não conheço?
né, para ser cancelada na internet. Ela falou que eu sou cancelada na internet. Ainda olhei e não era ninguém que eu conhecesse. Então, olha só, o adolescente, ele aprende, ele tá passando a aprender isso. Então, o que que ele vai fazendo? Essa exposição vai moldando a criança ou adolescente. Então, se a criança ou adolescente, por exemplo, fosse como eu, a gente ia falar assim, eu vou comprar aquilo que eu quero, né? Então, do ponto de vista clínico, isso vai moldando. É como se fosse um narcisismo secundário, tá? É uma moeda de troca. Eu me exponho e eu tenho uma moeda de troca, que é o like, que é a visualização. A criança, ela vai aprendendo que aquilo que, como eu posso falar assim? Eu me exponho, mas eu tenho algo em troca, entende? Então, é isso que a gente tem que ver, essas consequências por detrás da sexualização. Interessante, a validação e a aceitação, né, que a gente fala, né? Eu estava refletindo, só que a gente não vai para essa esteira, mas como parâmetro para botar lado a lado e pensar sobre isso, né? Muitos movimentos ditos sociais, né? Ou de caráter ideológico, né? Em uma certa Caraca. medida, pessoas que tiveram algum problema, até o professor Arthur teve aqui falando sobre o pensamento esquerdista, né? A mentalidade esquerdista, que é do psiquiatra norte-americano, acho que é. Ele vai fazer todo um levantamento para tentar entender a formação desta criança que acaba aderindo, né, a um movimento social, de bandeira, de pauta, né, Aham, nesta formação inicial, né? com Então, certeza. a pessoa vai acabar projetando em algo ou em alguém aquilo que ela não encontrou no seu universo mais próximo, imediato, né, dessa formação necessária, né, e Uhum, fundamental, né, desde a sim, sua tenridade, né? E sim. aí eu também te perguntaria, Ai, e tem uma Fê, pergunta que eu não respondi, eu acho. Quais são os mecanismos psíquicos para performar, né? Que a criança com que a criança aprenda a performar. Tem pessoas que não sabem o que é performar, né? Você fez duas perguntas em uma, né? Então vamos lá. Performar performar é como se fosse um agradar para viver, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Então a gente vai crescendo, entendendo que eu agradando, eu tenho aquilo que eu quero. A grosso modo é assim. É um movimento inconsciente que o adolescente ou a criança ela vai fazer, tá certo? Não é um movimento de falsidade, tá? É um medo de rejeição. E aí eu vou colocar alguns exemplos aqui que é importante, né? A gente pode ver um exemplo nacional, que é a Melody. A Melody, aquela cantora Melody, ela cresceu. A infância dela foi cantar para agradar, talvez um sonho do seu pai, né? Que o pai não conseguiu ser MC, né? Então, o pai começou a moldar a criança para um sonho dele, para ela ter fama, e com isso ela foi expondo mais o seu corpo, ela foi tendo essa moeda de troca. Quanto mais eu faço o meu falsete, eu exponho o meu corpo, mais eu tenho reconhecimento e futuramente eu tenho fama. Basicamente é isso. A gente pode colocar também a Britney Spears, onde ela cresceu sendo a queridinha dos Estados Unidos, né? Uma cantora desde criança, trabalhou na Disney, então ela aprendeu, ela se desenvolveu acreditando nessa moeda de troca. Vamos colocar por esse modo, né? A grosso modo. E hoje, infelizmente, ela tem consequências psicológicas disso, né? Eu separei aqui algumas celebridades. Macaulay Culkin, né? Que desde criança ele foi exposto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele viveu uma relação abusiva com seu pai. Então, ele também tinha uma moeda de troca. Eu me exponho, eu faço os filmes e eu tenho algo em troca. Tanto que ele também sumiu por um tempo da mídia, né? A sua adolescência, ele sumiu e voltou agora depois que ele
Ah, a Nanda falou Michael Jackson. Era o próximo. Então, ele sumiu e voltou. Michael Jackson também. Ele é uma criança que ele começou a cantar com 5 anos. Ele fala sobre o abuso que ele sofria com seu pai, né? Porque o seu pai queria fama, era uma pessoa que não conseguiu, então ele projetou a fama nos seus filhos, no Michael, que era o que tinha maior performance. E ele teve uma moeda de troca, vamos colocar assim, né? E aí, consequentemente, ele teve diversos comportamentos que causaram impacto na vida dele no futuro, né? Ele sempre falou do pai. Então, o quanto essa exposição ela influencia a psique da criança. Então, a gente tem que levar em consideração essas pessoas, porque não é um caso isolado, acontece em vários casos. É que hoje em dia a gente não fala tanto, né, sobre isso, agora que a gente está falando, mas existe sim uma consequência. Eu achei um bom exemplo o Felca falar sobre o Ítalo, né, a moça que o Ítalo Santos Souza, não lembro, que ele expôs, que ele deu a fama para ela e tal, ela engravidou, se não me engano, com 17, 18 anos. Então, há consequências dessa sexualização precoce. E às vezes as consequências a gente não vê hoje, a gente vê mais na frente, mais para frente, né? E a sua pergunta, deixa eu pegar aqui, quais são os mecanismos psíquicos, né? Identificação projetiva, onde a criança vai internalizar esse olhar do outro, né? O que o outro está olhando, eu consigo dar algo para ele, né? Eu tenho alguma coisa em troca, eu dou e tenho alguma coisa em troca. O falso self, que é uma persona, né? Eles usam uma persona para agradar. E acontece, se a gente for falar com todos esses famosos, eles usaram isso, né? É uma persona. Tem a repressão e a cisão. Eu vou ler aqui que a repressão e a cisão ela é bem complexa, tá? São sentimentos autênticos, como vergonha, medo e raiva. São indivíduos em aceitáveis e inaceitáveis. Ou são divididos em aceitáveis e inaceitáveis, criando uma psique fragmentada. Para sustentar o papel, a criança reprime os seus sentimentos, que não cabem na performance e divide o psiquismo entre o poder, o que pode ser mostrado e o que precisa ser escondido. Então, ele vai reprimindo a sua vontade e vai mostrando aquilo que os outros querem, entendeu? Então, isso causa um problema futuro, É, né? muito Pode falar. bom. Eu estava refletindo, eu particularmente, eu tenho uma proximidade com a música, né? Já almejei em algum momento poder caminhar nessa direção e volta e meia agora nem tanto, mas eu sempre gostei de assistir aqueles programas de auditório. Acho que começou o primeiro foi na Inglaterra, aquele o Got Talent, acho que é, né? Sim. E aí fizeram a versão norte-americana, depois fizeram a versão brasileira e tudo mais. E eu estava refletindo um dia desses, Fê, e aí vem nessa esteira, ver se faz, não sei se faz sentido, né? Ah, essas crianças que vão para esses programas, elas olham para um adulto desse que alcançou um destaque, né? Cria uma projeção sobre este adulto que teve essa ascensão, né, por assim dizer, né? E não é levado em consideração todo este universo que vem por detrás da história, da individualidade daquela pessoa, né, que chegou àquele lugar, né? E, claro, no primeiro momento gera toda esta euforia, né? Esta aceitação, esta validação por estar fazendo parte de algo. E, claro, a pessoa tem um talento, ela está ali, né? Ela está expressando a sua arte através da música, Sim. mas ela não se dá, não leva em consideração a instrumentalização, né, daquilo que é natural nela, através desses adultos. Eu estava pensando outro dia sobre isso, né? Não sei se faz sentido Mas, dentro desta perspectiva que tu estava falando. E aí, às vezes, vejo até assim a frustração, né? Vai lá, a criança canta, eles cortam o embalo dela, e ninguém fala muitas vezes, né, o Fê, como tu trouxesse aqui, o bastidor dessa história. A série iCarly gerou polêmica lá com aquele uhum, cara que produzia, depois aquele rapper norte-americano, aquelas festas, o filho do Will Smith, o Jade Smith, e todo esse universo as pessoas às vezes acham que é falácio porque está distante da sua realidade e não bate na sua porta,
né? Como se isso não fosse real. Pega, por exemplo, né, Fê, aquele filme do ano passado, no retrasado, de Caviezel, Soldier of Freedom, Ah, Sound of Freedom. que expõe isso de uma forma, quiseram taxar aquilo como se fosse, isso é conspiração. Ou no Uhum, Brasil, quando aquela menina vai lá cantar música sobre a Ilha de Marajó, né? perfeito. E cai de pau em cima dela, mas na verdade, primeiro enaltece ela e depois abafa, né? A Damares já havia falado sobre isso antes e não sei em que pé anda isso, né? Porque há um mercado hoje altamente lucrativo, que são armas, drogas e pessoas, né? Então, em uma certa medida, acaba respingando, né? Nesta vida aqui, por exemplo, no meu estado. Vou dar um exemplo. Uhum. Ou foi no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui também, descobriram na casa aí de um agente da lei, né? Assim, empilhamento de material envolvendo isso, né? De criança, vídeo, adolescente, e as pessoas acham que isso. Hoje estão usando até inteligência artificial, né? Para simular esse fetiche, né? Voltado para a criança, né? Então, claro, a gente Sim. tá indo para uma outra esteira aqui, né? A prostituição de menores, isso mesmo. Pega, por exemplo, aquele filme Anjos do Sol, eu acho que é um filme da década de 90 expondo como algumas crianças, meninas, principalmente lá no Nordeste, são vendidas pelos seus pais para Sim. esta situação, né? E hoje falar sobre isso na rede, vê que coisa contraditória, Fê, me dá uma Sim. indignação, porque assim, ó, eu fiz duas escolas no Paraná, uma se chamava Justiça e Reconciliação, e outra se chamava Children at Risk, Crianças em Risco. Então, nas duas escolas que eu fiz, eu entrei em contato com este universo de pessoas que, através de entidades internacionais, vão para esses países, né? Fazem de fachada uma lan house, uma academia, um café, para monitorar e ver como é que está este movimento e sacar essas crianças de lá e tirar dessa situação. O Brasil está atrás da Tailândia a nível mundial, que envolve É, essa é modalidade. muita. É Né? por isso que eu falo. A- o que eu vejo hoje é assim: os pais, eles estão trabalhando, né? Tendo uma rotina de trabalho intensa. Então, o que que é bom para eles? Deixar o adolescente e a criança no tablet, no computador, no celular, enquanto eles vão fazer outras coisas. Mas por trás desse computador, desse tablet que essa criança fica, tem algo, né? Os pais não acabam não monitorando a criança. E isso é fundamental, porque é isso como você fala. Você tem uma rede aí de pessoas que a gente não pode falar esse nome, ô Nanda, senão cai a live. Mas a gente tem uma série de pessoas que estão em busca disso. Quanto mais menores se expondo para eles é material, vamos colocar assim, mais crianças eles vão assediar para ter um conteúdo, né? É, eu me lembrei de um caso, acho que você vai saber, Hugo, de um professor, eu não lembro da onde, ele é um professor da rede pública, do prézinho, infantil, alguma coisa assim. Ele foi preso e ele tinha material, é, ele tinha material dos abusos que ele fazia na sua casa, mas uma criança autista que alertou a mãe. Porque ele fazia, na hora de dormir na creche, na hora da soneca da criança, que esse professor fazia? Ele, é até difícil de falar isso aqui, né? Mas ele fazia uma cabaninha com a criança. E ele falava que era, como que era o nome? Caverna. E essa caverna era na parte da cintura, vamos falar assim. Era na parte da cintura. Sempre na soneca. Eu não sei se você viu isso. Você viu? Não? E aí, vamos colocar que a criança já estava há um ano e meio com esse professor, né? E aí a criança chegou em casa um belo de um dia, estava assistindo um filme com a mãe, foi deitar para tirar a soneca, e ele virou para a mãe e falou assim: "Faz a caverna?" Aí a mãe falou: "Caverna? O que é isso?" Né? E aí ele falou: "Não, o professor sempre faz isso na soneca." E aí ela falou: "Faz o quê?" Aí ele mostrou com um gesto que o professor fazia. E era uma criança autista, que não sabia. Então, é importante a gente explicar. Por isso que eu falei lá na frente, estar presente,
na vida dos filhos, porque essa criança não sabia o que significava, né? Às vezes ela não orientou a criança como deveria. Tipo, não mexe aqui, não mexe, né? Essas partes não podem. Se acontecer alguma coisa, você fala pra mamãe e pro papai. Então, porque a gente acha que isso nunca vai acontecer. Que tá em casa, tá no lugar seguro. Porém, depende, né? E aí, só finalizando essa história, essa mãe foi na delegacia, prenderam um professor e encontraram material de exploração infantil, né? Vamos falar assim, que tem palavras que não pode falar aqui. Então, é isso que acontece. Se a gente não rondar os nossos filhos, as crianças, cada vez mais isso vai ser normalizando, né? E é isso que acontece na erotização infantil, na sexualização infantil. Tudo vai se normalizando, né? Muito bom, a Fernanda Gonçalves, que é psicoterapeuta e hipnoterapeuta, criadora do projeto Sinais Ocultos, está trazendo aqui para nós nesta noite, né, a temática fundamental, porque é ali na infância, né, que nós vamos ter a projeção de futuros adultos e evitaríamos muitos problemas, né? Claro que em uma certa medida, né, muitos encontrarão a terapia ao longo da sua caminhada e vão poder olhar isso de frente de uma forma, outros vão procurar outros recursos, né? E aqueles que não têm vão se manter dentro deste cárcere emocional, né? Reproduzindo e acreditando que aquele universo, aquele mundo, aquela forma de enxergar a sua realidade é de fato a realidade, quando podemos dizer que não, né? É uma forma de não de anestesiar, né? De adormecer, né? Aquilo que muitas vezes não foi nomeado, né? Quando a gente não consegue nomear as coisas e ter clareza, a gente acaba ficando cativo desta realidade. E aí onde que entra o segundo bloco, por assim dizer, né? Nós estamos falando da infância, da adolescência, né? A ponte de tudo isso, né? Para os relacionamentos abusivos, né? Sim, Como a tolerância, a invasão, a normalização da exposição, né? Acabam se tornando um terreno fértil, né? Para esse tipo de relação abusiva, né? Então eu te perguntaria, Fê, que sinais precoces desta vulnerabilidade, né, aparecem em adolescentes que foram expostos à sexualização infantil, que em uma certa medida tu já trouxe, né, e como isso acaba se manifestando depois, né, nestes vínculos que essa pessoa vai estabelecer na sua vida amorosa, né? certo. Então, eu vou responder primeiro uma pergunta, depois eu respondo a outra, né? Vamos lá. Quando essa criança, quando ela tem essa sexualização precoce, há um processo aí, um processo do seu ego que foi invadido, onde não era para ser invadido, né? Ela é criança, ela tem que se desenvolver de forma normal. Não pode haver essas sexualizações de forma precoce. Então, na adolescência, costuma aparecer meios para os pais ficarem alertas, né? Os, os, os sinais, né? Que é a hipersexualização, a roupa curta, né? O jeito de falar, até a maquiagem, isso acaba influenciando. Esses dias eu vi uma criança igualzinha a moça que eu mencionei no começo da live, do Ítalo Santos, que ela engravidou e tudo mais, então ela pinta aqui de vermelho, então ela coloca um blush bem forte. Então, são sinais que a gente já consegue perceber que é normal, né? Existem sinais, claro, psíquicos e físicos, né? O que a gente mais vê hoje é sinais físicos, né? Vamos colocar aí uma roupa curta, né? Um trejeito de falar. Agora, questões psíquicas, busca de validação, né? É, vergonha, falta de aceitação, né? A criança ela precisa ser assim para ser aceita. Mãe, eu não quero ir assim, eu quero ir assim, porque assim meus amigos não gostam. Eu não gosto disso, eu vou ser taxada disso, eu vou ser taxada de aquilo, de quadrado. Então, infelizmente, tem questões que nem o adolescente ele consegue expressar, né? Mas o pai tem que estar atento porque às vezes tá conversando com alguém no celular, então geralmente a criança ela se isola e fica conversando, né? Então existem sinais
que são sutis, mas outros não, né? Eu trabalhava em shopping, então a gente consegue perceber o quanto os adolescentes estão cada vez tendo más influências. Eu vi um adolescente, essas coisas de adolescente, né? A minha época e a sua são diferentes, né? Eles vão no shopping marcar aí para dar uns beijinhos nos jovens, né? E uma menina, ela não quis ficar com o rapaz. E ele simplesmente mandou ela para aquele lugar, porque ela não quis. Então, o que que isso, se fosse a minha filha, eu iria orientar. Por quê? Ele simplesmente falou: ah, não quer, então vá, né? Sua vagabunda, né? Vamos colocar assim. Então, porque ela não quis, ela não permitiu com que ele a beijasse, né? E ele se sentiu ferido, é um ego ferido, né? Então a gente tem que ver isso pelo lado masculino e pelo lado feminino também. E ela simplesmente saiu andando e deixou ele falando sozinho. Agora eu te falo, se essa menina não tivesse o pai presente, os pais, o que que ela não ia fazer? Ela ia voltar e dar um beijo nele. Porque é aquilo que a gente estava falando. Aquilo, talvez ela poderia falar, eu vou beijar para não me dispor, entendeu? Para não criar nada ruim para ele. Então a gente vai projetar no outro, né? Ela vai satisfazer a vontade do outro e não vai satisfazer a sua própria vontade. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando a criança ela começa a não ter vontade própria, né? Ah, eu vou fazer para agradar. E isso é um sinal, tá? E graças a Deus essa menina não voltou, né? Eu fiquei olhando para ver se ela ia voltar e não voltou. Então, tem aí a autoimagem frágil, tá certo? Isso são sinais que hoje em dia tá bem aparente. Era mais ou menos isso que você estava perguntando? É isso mesmo. Então, só para contextualizar, né? Clinicamente o ego fica dividido entre fazer aquilo que o outro quer e o que eu quero. Aquilo que eu faço que o outro quer, eu tenho uma recompensa, né? E aí a sua segunda pergunta, como essa fragilidade se manifesta? Como essa fragilidade se manifesta mais tarde nos vínculos amorosos? E é aí que a gente entra como terapeutas, né? Que a maioria das pessoas vem depois de mais velha, né? Por quê? A criança e adolescente, né? Eles vão normalizando essas questões. Então, ele tende inconscientemente a recriar isso, a querer no outro, né? A buscar no outro aquilo que está faltando em si. Ele muitas vezes não sabe o que que é. Então, há padrões repetitivos na vida, que são relação de dependência emocional, que achei perfeito, vou falar de novo. O seu vídeo que você postou do Ricardo Ventura é maravilhoso, porque essa relação de dependência emocional vem muitas vezes do relacionamento abusivo. Porque para ela isso é normal. Eu tenho que fazer com que o outro se sinta bem e eu me deixo de lado. É um método de compensação. Então, o abusador, no caso, né? Ele vai sempre, no começo, ele vai elevando a autoestima da pessoa, e isso tá maravilhoso, e depois, com o tempo, ele vai diminuindo essa relação. Então, ele vai criando mais momentos de abuso, e ela vai se sentindo mais fragilizada, e quando ele vai dando uma migalhinha de amor, de afeto, para ela isso é compensatório, porque ela aprendeu assim, entendeu? Vem aí a submissão, né? A tolerância à dor, a gente vê padrões. Ah, acho que sua internet está quase caindo, não. Tá me vendo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo, ela só tá meio Ah, maravilha. falhando, mas Mas tá dando certo. Então aí a gente consegue ver padrões que vão se repetindo conforme a pessoa vai ficando adulta. Às vezes a pessoa acha que ela tem o famoso dedo podre. Todo mundo já ouviu falar. E não é. É aquilo que ela aprendeu, né? Às vezes pela mãe ou pelo pai, não ter um bom relacionamento. Então ela vai projetando aquilo na sua vida, que é
espaço que ela já conhece, né? Então, é um terreno que ela já sabe e tá ali desbravando, é algo que ela sabe. E o desconhecido, aquele cara que é bom, aquele cara que trata ela bem, ela vai, ela vai achar que não é normal, ela não vai se interessar. Então, existe diversas consequências aí na vida futura dessa criança, desse adolescente. O que começou lá atrás, né? Veio caminhando, acabou desenvolvendo uma percepção, né? Tudo é o exemplo do óculos, eu acho legal, porque a gente chama o óculos como se fosse a cosmovisão, né? Uhum. Visão de mundo, né? Cada óculos, se for um óculos com a lente vermelha, a gente vai chegar ao mundo vermelho, se for verde, a gente vai chegar ao mundo verde, né? E aí, até o transtorno, né? Que é uma forma de enxergar o mundo, né? Enxergar a si mesmo, né? A gente fala, a pessoa tem um transtorno tal, tem lá o diagnóstico, não essa loucura que está aí hoje, mas realmente, né? É como se ela desenvolvesse um modus operandi, né? Na forma Sim, de ver, enxergar, reagir, interagir consigo e com os seus semelhantes, né? Muito bom. Eu te pergunto ainda nessa mesma esteira, Fê, a diferença, né, entre este amor saudável e este vínculo abusivo, né? Sobretudo na psicanálise, né? Na terapia, no setting. Né? Como é que isso a gente poderia nomear para quem está nos acompanhando aqui? o amor saudável é aquele aonde não há tudo há cobrança, mas você não é reprimida, você não é reprimido, né? Não é nada moldado. Dentro do set terapêutico, a gente consegue observar bastante que existe diferenças. Existe diferenças, por exemplo, no vínculo abusivo, onde a mulher ela não consegue ver, acho que você também vai ver, ela não consegue ver saída. Ela tá num padrão tão forte que ela não consegue ver uma saída desse abuso. Ela não consegue, como que eu posso falar? Se desenvolver. Os sonhos dela se tornam os sonhos dele, né? O abusador, ele faz com que o sonho dele seja o sonho dela. E quando ela termina com ele, ela não tem sonhos. Isso aconteceu comigo, você acredita? Quando eu terminei com o meu ex, vou falar, eu aqui, eu vou falar. Quando eu terminei com o meu ex, passei por um relacionamento muito abusivo. Acho que eu falei lá no Arthur, né? E essa história eu não falei. Quando eu terminei com ele, foi uma decisão muito difícil para mim. E foi através da terapia. Então, por isso que eu falo, a terapia ela abre um mundo que a gente não conhece. Ou a gente vê alguns sinais e não quer enxergar, não quer tomar decisões, né? Então, quando eu me decidi e terminei com ele, não chorei, não sofri, porque eu estava decidida nisso. Mas eu sentei assim na cama do meu quarto e eu olhei e falei assim: caramba, o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais sonho. Porque ele fez com que os meus sonhos fossem os sonhos dele. Então eu não tinha mais um objetivo de vida. Então, infelizmente, o vínculo do abuso, ele faz isso. Você acaba vivendo a vida do outro. Então, um amor saudável, ele sabe diferenciar um desejo do outro e o desejo seu. Você é natural. Não sei se você é casado, Hugo. Eu sou casada, mas eu consigo colocar os meus sonhos e os sonhos dele e os sonhos do casal. Eu acho que isso é essencial na vida, né? Atualmente tem um bom relacionamento, está saudável, graças a Deus. Então, o amor saudável é aquele que amplia, tá? Enquanto o vínculo abusivo ele vai te aprisionar. Então, acredito que seja mais ou menos isso a sua pergunta, né? É isso mesmo. Há uma grande diferença realmente de vínculo abusivo e o amor saudável, né? Enquanto o amor saudável nasce do reconhecimento mútuo, que é isso que eu falei, o abusivo não. Esse reconhecimento ele é perdido. Então, ele vai fazer com que você se sinta cada vez diminuído, cada vez mais diminuído, e ele vai se sentir melhor. Cada vez mais ele vai se sentir melhor. Quase um narcisismo. Muito bom.
passando aí para um outro bloco, para quem chegou agora, né? Fernanda Gonçalves, ela é psicoterapeuta e hipnoterapeuta. No final, se ela quiser falar, fica à vontade sobre o projeto que ela criou, né? Chamado Sinais Ocultos. Inclusive, eu acho que tem um e-book sobre isso, né, Fê? Isso, tem um e-book. Então, agora a gente já está indo para essa parte do profissional, né? O terapeuta, né? Vamos botar assim, né? O que ele ajuda a nomear, né? O Vini Tavares, ele teve aqui, ele usou uma expressão que é tão natural que a gente acaba não se dando conta, é nomear os bois, né? Dar nome aos bois, né? Que a gente usa essa expressão. Só vou aguardar um pouquinho que vai passar um avião aqui em cima da casa aqui, Tranquilo. vai fazer um barulhão. Deixa eu pegar Tá uma ouvindo? água enquanto isso. Ouvisse aí o barulho do avião? Ouvi. Então, agora nós vamos mesmo nessa parte prática, né? A Fê ela acabou descrevendo, trazendo históricos antecedentes, né? Exemplos de situações em que isso vai escalonando no desenvolvimento deste indivíduo, né? Começa lá na fase da infância, a relação com os pais, a forma da negligência, da ausência, da presença. Ela deu exemplos também de pais que conseguem fortalecer a personalidade deste filho, no caso da menina lá no shopping que ela trouxe, né? Achei bem interessante. Então, assim, nomear corretamente, né? Corpo e limites, educar o pudor e a linguagem do não, essa supervisão digital, né? E a higiene do feed. O que é que seu filho tem lá? Será que você está atento? E este contrato de namoro saudável, não sei se se usa essa expressão, né? Sem chantagem, sem senha compartilhada. Como pais e educadores podem trabalhar o tema sem cair, né, em moralismo e nem permissividade, né? Olha, eu sempre falo que é essencial o diálogo dos pais e os educadores. Porque sem diálogo, a criança e o adolescente, ela vai entender que tudo é permitido, né? É, é que eu não posso dar exemplos, né, assim, mas a criança, ela vai entender quando você fala para ela vai entender o que é o certo e o que é errado. Tanto que tem muitas crianças e adolescentes que quando sofrem algum tipo de abuso, eles vão falar com os pais. Sabe que é errado. Então, o princípio de tudo é por isso que eu já iniciei a live falando que os pais têm que estarem presentes, né? Porque os pais presentes, eles conseguem enxergar, bem dizer, tudo que a criança está fazendo, né? Eu conheço pessoas que, para os pais, estava ótimo a criança no computador. Estava maravilhoso jogando, estava em casa. Só que essa criança também, ela teve, hoje é um adulto, também teve consequências, né? Infelizmente foi para o mundo das drogas. Ela fica na busca incessante de algum prazer que ela não sabe o que que é. Talvez por conta de tantas e tantas horas que ela ficou na frente do computador, esse era o único estímulo de dopamina que ele teve. E a partir do momento que ele não tem mais o computador, não tem internet, quebra o celular, ele vai em busca de outros prazeres. E aí vem droga, né? Aí vem a sexualização, aí vem. Ai, esqueci a palavra. Permissividade? Permissividade, vem. Nossa, vem N questões, né? Então, o diálogo e trazer a criança para perto é o essencial. Tem um vídeo que eu vi, eu acho que eu postei no status, que ele fala assim: é, no mundo onde o homem deu 60 socos na mulher, eu estou treinando a minha filha a se defender. E eu achei interessantíssimo isso. Porque é. Então, a mesma forma que a gente tem um grupo de pais que não são presentes, a gente tem outros que estão vendo essa movimentação e estão cada vez mais trazendo o seu filho para perto de si. E não, isso não quer dizer que os pais têm que ser melhores amigos. Os pais podem ser, mas eles também têm que ter a figura dominante, vamos colocar assim, né? De liderança. E isso é essencial. Acho que tá na sua pergunta, né? Respondi a sua pergunta. Isso mesmo. E aí nós entramos no setting terapêutico, né? E eu não vou trazer essa questão aqui, Fê, eu estava lembrando agora de um material que eu estava
lendo, né? O, da, o drama da criança bem dotada, da Alice Miller, acho que é o nome dela. Eu não vou trazer isso aqui agora, mas vamos lá. O papel da escuta clínica, ou do setting terapêutico, né, na cicatrização dessas feridas, né, desse tipo. Né? Que estratégias, né, podem ser utilizadas, né, para poder auxiliar no reconhecimento e a denúncia, né, também, em uma certa medida. Né? Desculpa, faz a pergunta de novo, deixa eu aumentar aqui. Ah, tá, eu me distanciei aqui do microfone. O papel da escuta, porque eu quero dizer o seguinte, a Nanda, ela compartilhou aqui também, ó, sobre poucas pessoas têm coragem para denunciar, né? Sim. Eu acredito que isso é um projeto de âmbito nacional, Fê, que é o projeto da escuta especializada, que a gente fala, né? Então, seria ter, através da rede, do sistema de garantias do direito da criança e do adolescente, pessoas dos lugares onde essas crianças fazem parte, lá no postinho, na escola, na comunidade, lá onde ela pratica a arte dela, o violão, o jiu-jitsu, pessoas, porque às vezes a criança não sente a vontade nem com os próprios pais para trazer Sim. uma situação dessa, um adolescente, né? Então, a Uhum. escuta especializada, ela tem este papel, né, de capacitar agentes sociais, né, dentro deste universo, desta criança, deste adolescente, no qual ela se sinta à vontade. Às vezes ela está lá numa sala de aula, ela olha para o Exatamente. professor ou para o professor, A maioria vai para o professor. né? Eu, por exemplo, como trabalhei 12 anos na rede estadual municipal de educação, às vezes tinha criança que dizia assim, professor, não quer ser meu pai? A maioria vai. A Né? Que é maioria das a crianças. projeção que a gente chama, né? Isso, a projeção, exatamente. Enfim. Pode falar, desculpa. Não, aí só para complementar, são duas em uma, né? Porque seria o papel na clínica, né? Ou no setting terapêutico, para cicatrizar essas feridas, né? Ou amenizar, porque o Arthur fala isso de forma bastante reiterada lá na formação que a gente fez, né? Dentre os traumas, os transtornos, o abuso é a coisa assim que amenizar danos, né? Que a gente fala, né? A expressão, né? Então, que tipo de estratégia diante desta realidade, né? Pode ser apresentada, né? Olha, que estratégia. Eu, como estudo a psicanálise, eu tenho em base isso que eu estudo, né? Então, a psicanálise, ela diz o seguinte, a escuta ativa, tá certo? Muitas vezes, o inconsciente, o que que ele vai fazer? Todos as memórias, as lembranças que causam dor e sofrimento, o inconsciente, ele vai causar um esquecimento. Então, não vou falar só dessa questão de abuso, né? A maioria das nossas memórias que causam dor e sofrimento, inclusive hoje eu estava falando com uma moça, ela falou, nossa, tem uma parte minha que eu passei por coisas difíceis na vida e eu acabei não lembrando, é uma parte que eu esqueci da minha vida. E infelizmente, ou felizmente, o inconsciente, ele faz isso na nossa psique. Ele vai fazer com que você esqueça. Você não vai saber o porquê que você tem certos impulsos, tá certo? Aqui a gente está falando da questão sexual. E aí, consequentemente, no set terapêutico que Freud usa a fala, né? A associação livre, a gente consegue. é, a gente consegue trazer um conforto a mais e identificar questões que talvez um padrão que ele faz na vida dele traga alguma resposta. Eu, além de estudar a psicanálise, eu sou hipnoterapeuta. Então, existem exercícios aí na hipnose, práticas aí da hipnose, onde a gente consegue voltar a padrões familiares que ele não enxergava. Então, passar a enxergar esses padrões e trazer um novo significado ou fazer com que esses padrões não sejam mais do indivíduo, desligar esse padrão, para que ele tenha uma nova perspectiva de vida. E claro, o que passou, a gente não tem que ficar vivendo isso que já passou, a gente tem que viver o presente, né? E um futuro melhor. Então, no set terapêutico que eu trabalho, eu faço dessa forma. Muito bom.
E aí, integração, né? Não há como falar sobre isso. Outro dia eu vi alguém questionar o professor Sérgio Rezende, acho que é Sérgio Rezende, do aspecto filosófico, né? A filosofia como sendo uma terapia, né? Ah, Então, o Viktor Frankl fala, né? Não se cura vazio com estímulo, mas com propósito, né? exatamente. Então, a pergunta que eu te faço, Fê, é como a psicanálise, né, dialoga, né, com a noção de dignidade e sentido na reconstrução, né, de quem foi ferido, né? Então vamos lá. Esse, isso a gente pode colocar no sentido que a psicanálise ela vai dialogar com a dignidade do ser, né? Então a gente tem que trazer também essa essa junção com o eu e claro, a gente tem que ter uma visão do futuro muito clara. Eu sempre trabalho como a estrutura da sua, como que eu posso falar? A gente já falou tanto no Arthur, a estrutura da sua. Ai, gente, me deu um branco. Psique, o arco narrativo, Não, a história que eu conto para mim mesmo, do seu ego, a sua historicidade, individualidade, não. Valores, valor. lembrei. Então, o ideal é a gente estruturar os seus valores. Por quê? Quando a gente. Eu sempre vou bater na tecla, porque isso é algo que eu vejo no set terapêutico. Quando você tem um valor, um caráter robusto, você não abre brecha para isso, né? Então, como a psicanálise dialoga? A gente consegue colocar os seus valores em xeque dentro dos acontecimentos que tem na sua vida. Não sei se você concorda comigo. A partir do momento que a gente tem valores e princípios fortes, a gente não abre brecha para o mundo externo. Né? Então, como a psicanálise vai dialogar com isso? A psicanálise, ela, claro, permite ressignificar muita coisa, que é por isso que existem os terapeutas, mas a gente vai começar, no espaço analítico, a gente vai começar a estruturar o ser, estruturar isso que às vezes a pessoa chega no set terapêutico e ela não consegue nem falar sobre o que ela passou na vida. Então, a gente precisa estruturar o seu ser, estruturar a forma que ela vê a vida e dar um novo sentido. Adoro Viktor Frankl, que o livro dele fala a busca de sentido. Sem sentido, sem uma visão do futuro, a gente não consegue estruturar o nosso hoje para a gente colher frutos amanhã. Então, isso para mim é essencial. A gente precisa criar um ser humano a partir do momento que nos procurou, né? E os pais podem fazer isso dentro dos seus lares, né? A estruturar o ser, estruturar esses valores e esse caráter, esses princípios, que provavelmente com tanta exposição, com tanta sexualização precoce, é, ele vai criando uns valores vazios, né? Ele vai criando algo que não é compensatório para ele. Então, quando alguém é sexualmente ferido, o que que ele vai fazer? Ele tem uma compensação. Se a gente trazer essa, essa balança, ele vai ver que isso não é compensatório para ele, né? Muito bom. Ah, agora a gente entra num ponto que retoma toda, né, essa linha que a gente foi traçando, né? Quem aprende cedo a performar, né, tarde aprende a consentir, né? Hum, Por isso precisamos desenvolver a infância, né, o direito de ser infância. E atrás do rosto de um adulto a história de uma criança, né? com certeza. Será que ele olhou para a sua própria história e consegue enxergar, né, de forma imparcial? Eu costumo dizer que julgar a si mesmo, né, é a primeira tarefa, né? Botar cada coisa no seu devido lugar, né? Então, para esse encerramento, Fê, eu gostaria que tu ficasse à vontade para fazer as tuas considerações e falar, né, sobre o projeto Sinais Ocultos. Né? Sim. E essa última pergunta é muito bacana, que eu acabei respondendo, que me veio uma frase que eu tinha escrito aqui e eu acabei não falando, né?
que a psicanálise ela não busca apagar o trauma, mas transformar a dor. E falando sobre mim, eu passei por um relacionamento abusivo, mas eu não busquei viver isso. Eu busquei transformar. Eu busquei juntar, vamos colocar assim, né? Juntar meus caquinhos e ser a terapeuta que eu sou hoje. Se a gente começar a olhar a nossa história como algo transformador, a gente não vive no coitadismo, que infelizmente tem muitas pessoas que usam a manipulação com o coitadismo, né? Então, o meu projeto hoje, né, Sinais Ocultos, 50 maneiras de reconhecer um manipulador, eu consegui estruturar devido às questões que eu passei, a minha história, e questões de pacientes, né? Então, até pais eu consegui ter uma visão, porque eu não sou mãe, né? Então não tenho filho, mas a gente consegue ter uma visão do que os pais conseguem enxergar. E esse meu projeto Sinais Ocultos, ele acaba sendo um, um, um produto que várias pessoas conseguem estar utilizando, desde homens, mulheres, pais, né? Que é o importante. Eu acho que a gente, para mim, o importante hoje em dia é a gente lidar com a criança. Porque a criança é o futuro da nossa nação. É o futuro do amanhã, a nação de amanhã, né? Então você imagina quantas crianças estão se sexualizando, se expondo, fazendo dancinha, né? E isso cada vez mais é normalizado para eles. Mas se a gente for ver pela questão psicológica, não é os correto. Então, por detrás dessas crianças tem algum manipulador, tem um agente que está manipulando. Então, por isso que eu trago esse 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 e-book, né? Porque tem várias questões que tem que ser debatido, que hoje em dia não fala, né? Eu fiz um story ontem falando, né, que a gente costuma ver essas coisas em notícia, a gente costuma ver é, mulheres, né, feminicídio, só em jornais, mas na rede social ninguém alerta. Como que você identifica a pessoa que está te manipulando, te abusando? A gente não vê. Então, de que adianta eu passar no jornal e eu não ter alguém que vá conscientizar essa mulher como ela consegue enxergar? Então, é algo que a gente. é, Como que eu posso falar assim? É um remédio que a gente passa na ferida, mas a ferida vai continuar aberta. Então, por isso que eu criei esse e-book. Porque é importante. Eu vi que era importante. E claro, tantos anos aí estudando, né? É importante também. Você compactua do mesmo pensamento filosófico que eu. Então a gente sabe como, é, infelizmente, o socialismo quer emburrecer as pessoas. Emburrecendo as pessoas, a gente não tem a gente não tem um domínio da palavra. A gente não tem um domínio nem do que é o certo e do que é errado, porque tudo pode. Tudo é certo. E não é. Tudo tem o seu tempo. Isso. Não, muito bom. Até para a Fê corroborar, a gente conversou um pouco de bastidores, né? E eu estava refletindo, porque quando veio a proposta do Furo do Alfinete, era eu não dispunha, né, do arco narrativo para contar a minha própria história para mim mesmo, né? Então foi através da FTAS, do professor Jomena, terapia lá com a Fabrícia, né? Um abraço para ela, para o Gustavo, as pessoas que foram vindo para o Furo do Alfinete, em uma certa medida, todos eles foram terapêuticos. É como se dissesse assim: eu olhei para trás, eu achei que era uma coisa, e quando eu me dei conta era outra. Pelo seguinte, na minha própria história, nesse arco narrativo que eu não dispunha, eu comecei a encontrar nos convidados, nas convidadas, né? Cada um trouxe este elemento, né? Deste capítulo, deste projeto chamado Furo do Alfinete. Então eu estava refletindo esse dia, fazendo uma anamnese própria, pessoal, né? Um exame de consciência, né? Vou falar assim.
eu vou dispor, é como se o furo do alfinete fosse a terapia da minha vida, mas representando em uma certa medida o drama humano em suas várias facetas. Então, Maravilhoso, sim. quando a Fê vem e fala desta questão, em uma certa medida, eu, apesar de ter sido criado em um outro tempo, eu também estive nesta realidade. Eu sou da época que, por exemplo, se cantava Comer Tatu é Bom, porque que pena que dá dor nas costas, Mamonas Assassinas, que era tão enaltecido, né? Que É, alegrou pessoas. E ali havia, em uma certa medida, uma sexualização engraçada, ridicularizada, né? De temas, entre tantas coisas, o próprio Chacrinha, exposição desses programas de auditório das mulheres seminuas, né? Banheira do Gugu, aquele programa Sabadão Sertanejo que dava no SBT nas antigas, os caras ficavam mirando as mulheres com a roupa branca, molhando para aparecer os a seios. banheira do Gugu. Hã? A banheira do Gugu. Pois é, banheiro do Gugu. Eu falei do Sabadão Sertanejo que no sábado tinha, né? As mulheres ficavam em cima de uma taça, eu acho que era, com uma roupa branca, uma Ai, camisa branca, mesmo. e os caras ficavam mirando água nelas para ficar aquela coisa sensualizada, sabe? Então, Uhum. em uma certa medida, isso que a Fê falou, há um emburrecimento programado, né? Para cauterizar, para anestesiar a mente. Então, nos próximos dias e meses, semanas, vou botar assim, semanas, né? Eu vou disponibilizar uma espécie de checklist de todas as lives nomeadas com a fotinho dos convidados, onde você vai poder clicar e revisitar cada uma delas dentro de um storytelling, né? Porque o Furo do Alfinete é um storytelling, né? Que legal. Da minha história, da história das pessoas nas suas particularidades. Né? E eu te agradeço, Fê, porque esta temática é um tanto quanto delicada, porque se cerceou a forma de abordar isso, né? E quando Uhum. fala, se perde a potência, né? Então, quando a gente censura, em uma certa medida, este tema, a gente acaba comprometendo as próximas gerações, né? Exatamente. Faz sentido Faz isso, Fê? sentido, faz sentido. Faz total sentido. Você falou também da aula. Para mim, todas as aulas do Arthur foram sensacionais. Mas teve uma que eu acho que foi o ponto de partida. Foi a do João Mena, que eu fiz uma pergunta para ele, né? Acho que você viu. Eu, no primeiro momento, sempre dá uma vergonha, né? Poxa, passei por um relacionamento abusivo, tive problemas aí financeiros com essa pessoa. Como que eu vou contar a minha história para os outros se espelharem, né? Então, foi uma construção até individual minha, íntima minha, que hoje eu consigo falar de uma forma é, estruturada, de uma forma forte, porque eu acho que o terapeuta ele tem que ser isso. O terapeuta ele tem que ser o macaco e não o leão, o macaco do Rei Leão, vamos colocar assim, né? Ele tem que ser o macaco e não o leão. Exatamente. Então, a gente consegue mostrar que o erro, a gente consegue mostrar para as pessoas que o erro vem como uma lição. A gente consegue engatinhar e crescer e andar e correr depois disso. E o que a gente vê hoje em dia? A gente vê um mundo de pessoas que depois que erra, não vê o amanhã. Não sei se você já reparou. Parece que eu errei e agora? Não consegue, não tem uma opinião própria. Então a gente é o espelho deles. Então foi por isso que eu criei, acredito que seja por isso que você criou também o Furo do Alfinete, porque a gente consegue mostrar para as pessoas visões, pontos de vista, seja filosófico, científico, para dar para essa pessoa um impulso para ela andar e correr, né? Então, acredito que seja isso e eu estou muito lisonjeada de participar dessa live aí, de ser sua convidada e mostrar um pouco da minha vivência, dos meus conhecimentos. Isso que a Fê fala é muito importante, porque a gente transforma a dor e dá sentido, e o sentido só se concretiza no outro. Né? Se antes vivíamos dentro de um relacionamento, no caso, abusivo, ou tóxico, ou seja lá o que for, e saímos dele, olhamos para ele sem vergonha, não há o que se envergonhar de um passado que foi maculado pelas nossas
pela nossa falta de habilidade de não Exatamente. articular essas tensões. Então, o nosso passado não nos condena, muito pelo contrário, ele é a matéria-prima pela qual transformamos a nossa vida em algo que faça sentido para nós e na vida de outras pessoas que muitas vezes estão nos lodaçais, nos macadames, feridas, machucadas, né? Numa mesmice ou num claustro pelo qual não consegue respirar. Então, é como Exatamente. é, a tampa da panela, né? Ela chegou no extremo, não consegue mais vislumbrar um novo dia. E aí nós temos as testemunhas fiéis. Eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho, né? Também gosto. Tive assim muitos ensinamentos e através de pessoas que também indiretamente vieram se aglutinando através dele. Mas ele dizia uma coisa que para mim me marcou profundamente, até porque a minha formação é em história. Ele dizia assim, ó, além da sinceridade, que é um dos objetivos do curso dele, ele disse: transforme-se na testemunha fiel da sua experiência. Exatamente. Então, que história que eu tenho contado para mim mesmo? Né? Será que meu passado, aquilo que, né, o professor Arthur fala de forma reiterada, o meu passado ele tem que ser um asfalto firme do qual eu posso voltar quantas vezes eu quiser e pegar o livro da estante e verificar o capítulo daquilo que eu vivi. Ai, Sim, isso não me traz mais nenhum tipo de desconforto, né? exatamente. É isso mesmo. Então eu agradeço porque tu abriu a tua alma, né, e transformou as tuas feridas, as tuas dores em algo robusto, né, ressignificado e que hoje pode estar auxiliando a vida de muitas pessoas que talvez, como tu disse, né, chega no set terapêutico e não consegue ver o fim deste labirinto, né? Se emaranhou de uma tal forma, né? E se fechou em si mesma, né? Ficou em si mesmada, né? Que a gente fala, né? E não consegue mais, tá meio que tateando no escuro, né? Então, eu só tenho a agradecer. A Fernanda, ela é psicoterapeuta, hipnoterapeuta, ela tem uma página, o Linktree dela aponta lá também para a consulta também, né, Fê? Aponta a consulta, a compra do e-book, O e-book está lá também no tá precinho lá bem também. pessoal. Eu não sei se futuramente ela não vai abrir, ela fez uma caixinha esse tempo atrás aí, se vale a pena abrir uma mentoria, as palavras estão tão Não, eu fantásticas. vou abrir Curso, amanhã uma masterclass. Masterclass, olha aí, ó. Não percam então, acompanhem Fermanu, né? O arroba lá do Instagram, né? Fermanu com dois Manu, N's, né? dois U's. Dois U's, Manuu, Manu. Isso. Fer Manu, eu vou também estar compartilhando nos próximos dias aí o conteúdo da Fê, a capa lá do e-book também, o link onde pode ser acessado. Considerações finais, não sei se fica à vontade nesse final, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, porque este tema é altamente necessário para a sociedade pela qual nós vivemos, né? Trazer luz, né? Para que essa planta possa crescer de forma sadia. Né? Ai, muito obrigada. Eu agradeço também por ser convidada. Confesso que eu não estava esperando. Ah lá, o Hugo precisa começar a vender esse chapéu. É verdade, Vou esse fazer chapéu é muito propaganda de chapéu estiloso. estilo. Se quiser Aí. mandar para mim, eu fico feliz. Chapéu estilo. É. Ai, vamos lá. Não, eu quero agradecer muito o convite, né? É uma honra estar aqui, dentre todos os outros terapeutas que passaram por aqui, é uma honra estar abrindo, né, o meu conhecimento e acredito que é isso. Não tenho muito o que falar. Acho que já falei tanta coisa, né? Já falei tanta coisa, é só agradecer mesmo. E quem me seguir é sempre bem-vindo. E claro, né? Acompanha o Hugo. Ele tem sempre posts bem estruturados, onde vai trazer aí um arcabouço filosófico essencial, primordial para a vida. Gosto muito do seu conteúdo, sempre que dá eu acompanho. E tá certo, a gente tem que, é aquilo que eu falei no começo, a gente tem que passar o nosso conhecimento adiante. A gente não pode simplesmente deixar com que essa mídia manipuladora transmita o seu conhecimento. A gente tem que ter o nosso conhecimento e transmitir para os nossos seguidores. É isso, um abraço para os convidados da FE que estiveram aqui também, que eu não os conheço, né? Mas para quem já me segue aqui e acompanha, o Armando, o próprio Bregamini, que já esteve aqui, a Elis, a Marilena, né, a Dirce, a todos vocês que estiveram aqui, um forte abraço. A Fê, mais uma Abraço, vez, gente. muito obrigado. Que tudo lhes vá bem, uma ótima semana. Dia 13 eu vou estar com Samuel Freitas, escritor do Carcará e o Jumento, né? Ele é um poeta, vai estar aqui falando um pouco sobre a sua experiência. E a Fê,
né, estará abrindo a sua Masterclass amanhã sobre sinais ocultos, é isso? Isso, vou estar vendendo o e-book num preço acessível e junto a pessoa pode comprar uma masterclass de desenvolvimento pessoal mesmo, Então né? é isso, não deixe de acompanhar a Fê. Um forte abraço a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, Fê. Tchau, tchau, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.